Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Irmãos, estamos aqui gravando a visão do meio-dia. Nós estamos falando sobre as revelações de Apocalipse. É importante você entender, nós vamos falar sobre algo do céu, revelações dos céus para a tua vida. É importante você entender que o livro de Apocalipse, nós hoje vivemos dentro do livro de Apocalipse. A profecia de Apocalipse, nós estamos vivendo elas. Então é importante que Deus abra a tua visão para que você possa entender o que tem acontecido em tua volta nos últimos dias. Jesus está voltando, a volta de Jesus está próxima. A palavra de Deus que você vai ouvir nesse dia, eu tenho certeza que você vai entender o que está acontecendo aqui na terra. Nós vamos falar sobre os cavaleiros de Apocalipse. Ontem nós falamos sobre o cavalo branco. Hoje nós vamos estar falando sobre o cavalo vermelho. A Bíblia fala sobre esse cavaleiro. Interessante você entender que esses cavaleiros, eles representam a justiça de Deus na terra. Esses cavaleiros representam o juízo e a justiça de Deus na terra. A justiça de Deus na terra. A justiça que vem dos céus. A justiça que vem de Deus é diferente da justiça da terra. Só que esses cavaleiros estão na terra. Você precisa entender algo, que existe um Deus que está no céu. Então é importante você entender essa mensagem. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim, dobra a tua atenção nesta palavra. Diz assim, olha, e saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Olha que interessante, esse cavaleiro ele vem para a terra. E ele vem fazer justiça na terra. E a Bíblia diz que ele tem uma espada na mão. E a autoridade que foi dada para ele foi para que ele tirasse a paz da terra das pessoas. Então a autoridade, como que ele vai tirar? Como que alguém tira a paz? Essa é a pergunta que eu fiz para Deus. Como pode tirar a paz das pessoas? Como pode alguém vir tirar a tua paz? É isso que você vai entender sobre o que está acontecendo aqui na terra com esse cavaleiro. Há um símbolo muito conhecido que você já deve ter visto. Aqui na terra, nos fóruns, nos advogados, nos escritórios de advocacia. Até em Brasília, se você já foi lá, você já deve ter visto esse símbolo. É a imagem da deusa Têmis. Ela é interessante essa imagem, que ela representa a justiça. Então ela traz alguns símbolos em tuas mãos. Ela tem a fenda nos olhos. Ela tem a espada na mão. Ela tem a balança. E cada um desses símbolos representa algo da justiça aqui na terra. Cada um desses símbolos, se você estudar, nós não vamos entrar em termos teológicos. Mas eu quero trazer visão de Deus para você. Mas a espada na mão da deusa Têmis, ela representa a força para impor. Ou seja, a palavra final. A balança significa o equilíbrio. A venda nos olhos simboliza a imparcialidade. Então, essa deusa, onde você for, onde você vai em alguns escritórios, ela representa a justiça. Nos fóruns do Brasil ou do mundo está essa deusa. Ela representa a justiça da terra. A justiça da terra, ela é falha. Nós temos visto hoje muitas pessoas perdidas. Por quê? Por causa da justiça da terra. Muitas pessoas estão perdidas porque estão esperando a justiça da terra. E talvez hoje Deus está me levando para falar com você. Talvez a balança não está sendo equilibrada na sua vida. Talvez a espada da justiça dessa terra tenha cortado coisas na sua vida injusta. Talvez você precise entender isso. A deusa Têmis, ela tem uma venda nos olhos. Então, tem muitas pessoas que não compreendem que a justiça da terra, que é representada por pessoas aqui desta terra, ela pode falhar.
Tem muitas pessoas que estão chorando agora porque a espada está passando no lugar onde é um lugar injusto, está cortando algo da vida dela, que não deveria cortar. Quantas mães, quantos pais estão chorando por ver seu filho morrendo? Estão dizendo isso não é justo. Quantas tragédias você tem visto no mundo acontecer, que você está dizendo, poxa, essa balança não é justa. Quanta injustiça nós estamos vendo nessa terra. E a finalidade desse cavaleiro era só uma: tirar a paz das pessoas. Como que alguém pode tirar a paz de alguém, do mundo? Trazendo a injustiça. Trazendo a injustiça. Nós vivemos hoje um mundo, talvez é você que está aí me ouvindo, Deus está me usando esse dia para falar com você, que não tem visto a justiça, que está perdendo a sua paz no teu casamento, na sua família. Você teve percas que você acha injustas. O mundo está injusto. Nós temos visto tantas coisas acontecer. Sabe o que é isso? É a palavra, a profecia se cumprindo aqui na terra. Mas existe um Deus que é justo nos céus. E eu quero deixar uma palavra sobre esse Deus que é justo nos céus. Eu quero ministrar para você hoje uma palavra de justiça. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, ele vai contar uma parábola sobre o juiz iníquo. Quem que é o juiz iníquo? Ele está falando sobre a justiça da terra. Ele está falando sobre as pessoas que estão esperando ser justificadas aqui na terra. Mas no livro de Romanos, capítulo 5, diz que se nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Cristo. Jesus ele vai dizer assim, dobra a tua atenção. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre, sem nunca desanimar. Você precisa entender, Jesus está dizendo, olha, você precisa orar, você não pode desanimar. Você tem que orar, buscar o que? A justiça do céu. Existe um Deus que é justo. Aqui na terra, a espada, a balança, a fenda nos olhos não tem funcionado. Quanta injustiça nós temos visto. Quantas tragédias nós temos acontecido. As pessoas não têm paz. As pessoas não têm paz na sua vida. Quantas mães estão chorando. Crianças sendo assassinadas. Quantas coisas injustas. É a justiça dessa terra. Mas Jesus diz que existe um povo que nunca vai desanimar de orar. Um povo que nunca vai desanimar de orar, que acredita na justiça dos céus. E ele diz assim, olha, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo, julgue a minha causa contra meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha me molestar-me. Então o Senhor disse, preste atenção, ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Olha o que Jesus está falando sobre as duas justiças. A justiça deste mundo, do juiz iníquo. A justiça deste mundo que não quer te ouvir. Jesus está dizendo da justiça deste mundo. Se você ficar preso a ela, você vai perder tua bênção. Se você ficar desanimado, parar de orar, eu estou falando para você, meu irmão, que não tem orado, que tem esperado a justiça desta terra. Talvez na sua vida as coisas estão todas enroladas. Você está esperando em advogados dessa terra, em juízes dessa terra, em leis dessa terra. Você precisa entender que existe um juiz nos céus,
que vai mexer nas leis dessa terra para trazer a vitória para você. Porque o céu trabalha para que você seja abençoado. Não é a terra que trabalha para você ser abençoado, é os céus que trabalha para abençoar você, para desamarrar todas as coisas que estão amarradas na sua vida, para fazer justiça em todas as coisas na tua vida. Jesus diz que naquela cidade tinha uma mulher, ela era viúva. Quando fala de uma viúva, fala de alguém que teve uma perca. Aquela viúva, a Bíblia diz que ela não desistiu, ela todo dia, ela clamava para fazer justiça. Mas aqui na terra, o juiz não ouvia ela. Mas um dia, ele percebeu que essa viúva, ela tinha algo com ela. Ele percebeu que essa viúva, ela insistia todos os dias, ela não desanimava. E quando você insiste, ora, quando você bate na porta, você busca, você não desanima. Deus dos céus faz justiça aqui na terra. Quando você busca, você clama. Deus faz justiça, mas se você desanima, para de orar. Tem muitas pessoas que pararam de orar pelo teu casamento, pelo teu filho, pela tua vida. Estão esperando aqui agora a justiça dessa terra. Estou esperando divórcio. Estou esperando as coisas acontecer aqui nessa terra. Sabe por que não vai acontecer bênçãos na sua vida? Porque Jesus, ele dá receita. Você deve orar sem nunca desanimar. Quando você ora sem nunca desanimar, é porque você está acreditando que existe um Deus que é justo nos céus. A Bíblia diz que Jesus, ele vai dizer, por algum tempo não quis ouvir, mas depois teve que ouvir. Ele teve que ouvir. Ele diz, eu vou fazer justiça a essa mulher. E Jesus, ele entra e vai dizer, olha, Deus também não fará justiça aos teus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça que está demorando. Mas ele vai responder e dizer, sim, fará. E depressa Deus fará. Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Qual que é o problema, pastor? Jesus disse, será que quando eu voltar na terra eu acharei fé? O problema é que muitas pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo a paz, por causa da justiça deste mundo. Não caia nas armadilhas deste mundo. Jesus fala sobre esse cavaleiro vermelho que veio para tirar a paz, para que as pessoas se matassem umas às outras. Mas você tem um juiz no céu, você tem um Deus no céu, você tem que acreditar nele, a tua fé tem que estar nele. Começa a fazer de novo um propósito de oração pela tua família. Deus vai salvar toda a sua família. Pastor, já entreguei, já desisti. Você não pode desistir. Comece a orar pelo teu casamento. Pastor, já não tem mais jeito para você. Mas existe um Deus nos céus que faz justiça. Ore pelo teu filho. Comece um propósito. Pastor, mas está perdido, está nas drogas, não tem problema. Existe um Deus que é justo, que tem pressa em te abençoar. Você não depende da justiça dessa terra, do juiz dessa terra. Talvez você está uma vida toda amarrada, papéis todos amarrados, e você já procurou todos os advogados dessa terra. Mas eu quero dar uma notícia para você. Existe um advogado dos céus, que é Jesus Cristo, aquele que é justo. Quando você entende isso, eu entendi isso na minha vida, e Deus tem feito justiça na minha vida, porque eu não deixo de clamar, de orar dia e noite. Eu não deixo de buscar dia e noite, independente do que acontece na terra. Eu não deixo de clamar e de buscar. É isso que você precisa fazer. Por isso que eu quero que você, neste momento, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. E depressa Deus fará justiça para você. Mas eu convido você a ser esta viúva que a partir de hoje vai colocar uma causa diante de Deus. E você vai orar de dia e de noite. Eu tenho a certeza que Deus vai ouvir você e depressa Ele fará justiça. Ainda que pareça que Ele vai demorar, Ele não demora. Quem tem pressa somos nós, mas Deus, Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega no momento certo. Feche teus olhos onde você está. A justiça de Deus vai acontecer na tua vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. E te pedimos a tua vitória. Aonde esta pessoa está, esta mãe que chora,
Meu Deus, essa mulher que chora, esse homem, meu Pai, que está desesperado, essa pessoa que precisa do milagre dos céus. Senhor, essa pessoa que perdeu a paz dentro da tua casa, por esperar a justiça dessa terra. Essa pessoa, meu Pai, que a espada da injustiça alcançou ela. A espada da injustiça, Senhor, Deus matou, cortou, tirou algo da vida dela. Mas o Senhor é o Deus dos céus. O Senhor é o Deus justo, o Senhor é o Deus verdadeiro. Ó Senhor, visita esta pessoa agora, que ora junto comigo e acredita que tem fé no Senhor. Faz justiça e dê a vitória para esta vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus te guarde, te proteja. Eu deixo esse versículo para você. Não cesse de orar. Ore sempre sem nunca desanimar. Ore sempre sem nunca desanimar. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.